Cadê o pessoal? Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu quero pedir desculpa. Tive um pequeno atraso. Não vou dar desculpa do trânsito, tá? Eu estava em outra reunião. Mas chegamos aí 10 minutinhos. Vamos dar início à nossa audiência. Declaro aberto os trabalhos. Bom dia a todos. Sou o vereador Geraldo Celestino, presidente da Comissão de Saúde. O senhor Silvio Cardoso de Prado Júnior, secretário de Saúde, fará explanações ou indicará alguém da equipe para fazer a explanação da prestação de contas do segundo quadrimestre de 2024, obedecendo dessa forma a Lei Complementar 141 de 13 de janeiro de 2012. Chamamos para compor a mesa o secretário Silvio Cardoso. Parabéns pela renomeação como secretário da Saúde. O chefe de divisão técnica. Não, primeiro o diretor do Departamento Financeiro, Oscar Otávio Bonilha. Por favor, Oscar. Chefe de divisão técnica de gestão de informações da saúde, a Gabriela Pedroso. Chefe de divisão técnica de gestão e orçamento financeiro, Bruno Menon do Nascimento. Presidente do Conselho Municipal de Saúde. Zé não está presente? Tá bom, obrigado. O secretário vai fazer a explanação ou o senhor vai indicar? Ou vai passar para a assessoria fazer a explanação? Bom dia. Bom dia. Cumprimentar a mesa aqui presente, vereador Geraldo, cumprimentar todos os nossos funcionários, vereadores, todos tornaram possível a nossa audiência de hoje. Agradecer mais um dia a Deus, em nome aí de todos os diretores, agradecer também a todos os funcionários da saúde. E, presidente, na apresentação de hoje, nosso funcionário Bruno, junto à Gabi, junto ao Oscar, vão iniciar as apresentações, beleza? Após a apresentação, abrirei a palavra para os vereadores que tiverem questões referentes à prestação de contas do segundo quadrimestre e após aberto para os questionamentos pelos interessados. As inscrições somente serão aceitas na hora da audiência. Eu vou abrir as inscrições assim que der início à explanação. E no final da explanação, eu vou encerrar as inscrições. Os munícipes ainda poderão acompanhar o evento e enviar perguntas remotamente pela plataforma E-Democracia. E-Democracia. Eu vou saudar os presentes, né? Nossa equipe, a equipe da TV Câmara, a assessoria da Casa, toda a equipe da Secretaria da Saúde, a vereadora Carlinda presente, mais alguns assessores de vereadores, e saudar a todos. É a última audiência do ano, porque o próximo quadrimestre, a prestação de contas será no mês de fevereiro, né? É isso? Mês de fevereiro. Então, saudar a todos os presentes e vamos dar início. Eu vou passar a palavra agora para o secretário. E iniciará a explanação, ou nomeie alguém da equipe que faça a explanação. Oscar, desculpe. Bom dia a todos. Bom dia, excelentíssimo vereador Geraldo Celestino, presidente da comissão, presidente da mesa, senhores e senhoras vereadoras, meus colegas presentes, os nossos telespectadores. Nós vamos iniciar os trabalhos e eu convido o Bruno que dê início à apresentação, por favor. Olá, bom dia a todos. Em nome do vereador presidente da Comissão Geraldo Celestino, eu cumprimento a todas as autoridades presentes, os vereadores, aos trabalhadores da casa e aos trabalhadores do SUS que estão aqui presentes, né? E a sociedade civil como um todo. Nós vamos dar início à apresentação do segundo quadrimestre de 2024, em cumprimento à Lei Complementar 141 de 2012. Essa apresentação ela é dividida em algumas fases. Eu farei a apresentação com relação à execução orçamentária e financeira, e na sequência a Gabriela vai dar continuidade. Bom, neste primeiro quadro, nós apresentamos as receitas de impostos e tributos que compõem a receita da Prefeitura como um todo. Tá? Então, é um quadro bem detalhado,
dos impostos municipais, as cotas-partes que são realizadas pela União e pelos estados, e a composição da receita é realizada da seguinte forma. Nós temos aqui uma tabela com um orçamento atualizado, previsto para o ano, em torno de 4,9 bilhões, né? Sendo que até o momento, no segundo quadrimestre, foi efetivamente realizada uma receita de 3,1 bilhões. Isso significa 62,6% do que havia sido previsto, né? Ficou um pouquinho abaixo aí da expectativa de 66%, e podemos observar aqui, linha a linha, os principais impostos e o quanto que eles compõem o total da receita e o quanto que efetivamente eles foram realizados ao longo do ano. É uma planilha bem detalhada, mas que efetivamente a informação que é imprescindível para nós é essa receita realizada ao final do segundo quadrimestre de 3,1 bilhões. No quadro seguinte, é a mesma informação, porém consolidada com relação ao primeiro quadro. Apresentamos aqui o orçamento previsto de 4,9 bi, efetivamente realizado de 3,1 bilhões. No quadro abaixo, nós apresentamos a despesa liquidada neste período. Ou seja, para nós calcularmos o mínimo constitucional de 15% com gastos em ações e serviços de saúde, é um detalhamento por subfunção de saúde, né? Nós tivemos uma despesa liquidada ao final do segundo quadrimestre de 772 milhões, e se dividirmos esses 772 milhões pelos 3,1 bilhões, nós calculamos que foi gasto com ações e serviços de saúde 24,82%, muito acima dos 15% previstos constitucionalmente. Neste quadro 4, é apresentado gastos com saúde que não vêm dos 15% previstos constitucionais. Então, nós temos ainda recursos do Tesouro Municipal, que não faz parte do cálculo dos 15%. Nós temos os recursos de transferências de convênios estaduais e os recursos de transferências de convênios federais. Isso soma-se aos 15% que já foi apresentado, 561 milhões com relação ao orçamento, sendo que efetivamente liquidado foi 271 milhões ao final do segundo quadrimestre. Ao final, nesta última linha, nós temos consolidado o mínimo dos 15% constitucional, que gastamos 24%, mais os recursos que não são computados nos 15%. Nós temos um orçamento atualizado hoje de 1,6 bilhões, quase 1,7 bilhões, sendo que 1 bilhão e 44 milhões foi efetivamente já liquidado, o que representa 62% do total do orçamento disponível. Neste quadro, apresentamos um histórico percentual de aplicação, um retrato do segundo quadrimestre dos anos de 19 a 24. Podemos observar aqui o histórico de 19 era de 26,2%, tivemos 27,4% em 2020, 22,79% em 2021, 22,38% em 2022, em 2023 ele sobe para 24,18% e efetivamente em 2024, 24,82%. Isso tudo considerando o segundo quadrimestre de cada ano. Neste quadro, nós apresentamos os repasses estaduais e os repasses federais. Apresentamos aqui a cronologia, mês a mês, do quanto que é realizado de repasse do governo do Estado com o município. Nós temos 3 principais linhas de financiamento estaduais, que são a atenção básica, né, que este ano alterou para o IGM SUS Paulista. Nós temos o programa de glicemia e o programa Dose Certa. Além desses principais programas, também neste ano, tivemos a tabela SUS Paulista, mas como é um incremento pontual ainda para esse ano, não foi apresentado aqui o detalhamento. Essas 3 são as principais linhas de financiamento histórica do Estado. Então, aí observamos na primeira linha, com relação à atenção básica, repasses que foram realizados ao longo do ano e que totalizaram até agora 17 milhões. Com relação ao programa de glicemia, foram 344 mil, e com relação ao programa de dose certa, efetivamente que recebemos até o momento, 1,2 milhões, totalizando 18 milhões e 800 mil, em torno de 18 milhões e 800 mil, do total dos repasses estaduais, desculpe. Com relação aos recursos federais, apresenta-se mais uma linha regular e contínua. Temos 2 principais blocos de financiamento, o bloco de manutenção, como o nome diz, para manter os serviços em funcionamento, e o bloco de estruturação,
que são recursos recebidos para eventuais obras, reformas, ampliação, construção e aquisição de equipamentos imobiliários. Observa-se que tem uma linha mais regular e contínua de financiamento federal, que, ao final de agosto, havíamos recebido 229 milhões com relação à manutenção dos serviços e ações de saúde. Já com relação ao bloco de estruturação, recebemos apenas 630 mil no ano de 2024. Esse quadro mostra um detalhamento, um gráfico de pizza, onde fica evidente o quanto cada ente financia o sistema público de saúde em Guarulhos, né? É possível observar aí que do Tesouro Municipal ele é responsável por 77,3% de todo o financiamento do SUS em Guarulhos. O Estado contribui através dos seus repasses com 1,2%, e o governo federal, através dos repasses regulares e convênios, 21,5%. Né? É evidente aí que as ações e serviços de saúde de Guarulhos amplamente são financiadas através dos recursos do Tesouro Municipal. Este são as mesmas informações, porém em outro tipo de análise, outro tipo de gráfico, mas já detalhei no gráfico, no slide anterior. Com relação a esse slide, ele mostra o desempenho entre o orçamento que se iniciou em 1º de janeiro de 2024, de 1,4 bilhões, e o orçamento atualizado em 31 de agosto, que foi de 1,6 bilhões, quase 1,7 bilhões. Esse incremento se deve por diversos motivos. Temos aportes financeiros, aportes orçamentários do próprio Tesouro Municipal, temos a mudança de modelo de financiamento do Estado, que aumentou em 30 milhões os repasses ao município. Temos também diversas emendas estaduais e federais que foram encaminhadas ao município. Então, no total de orçamento que iniciamos para o atualizado, é o que apresentamos nesse slide. Nesse slide, apresentamos as despesas por fonte, né? Nós já detalhamos o quanto que é a participação do Tesouro Municipal, o quanto que é a participação dos repasses estaduais e federais. A intenção desse gráfico é apresentar detalhadamente o quanto cada um desses recursos disponíveis no orçamento são realizados ao longo do ano, ou seja, o quanto que recursos do Tesouro Municipal já foram empenhados, já foram liquidados e já foram pagos. Aí nós apresentamos uma informação bem detalhada com cada linha de financiamento e, caso tenha alguma dúvida, ao final, estou à disposição. Com relação ao quadro abaixo, despesas por grupo, né, nós temos 3 principais grupos de despesa: pessoal em encargos sociais, despesas correntes, grupo de investimento, e é acrescentada uma linha de restituições, que são eventuais recursos não executados a tempo, onde o seu prazo foi expirado e é necessária a devolução do recurso, seja para o ente estadual, seja para o ente federal. Tá? Então, nós temos aí o principal grupo de financiamento, né, de despesa que temos são as despesas correntes, representa 61,4% do total das despesas que temos no município. É nesse grupo de despesa que se encontram principalmente as organizações sociais, os gastos diversos de consumo, energia, água, serviços de laboratório, limpeza, enfim. A maior parte das despesas estão relacionadas às despesas correntes. O segundo grupo seria o de pessoal e encargos sociais, que representa hoje 36% de total das despesas, investimentos 2,1% e restituições em torno de 0,1%. Também fazemos a análise do quanto que está orçado atualizado, empenhado e liquidado. Nesse slide nós detalhamos nós detalhamos um pouquinho mais as despesas, abrimos um pouco mais daquele grupo que foi apresentado no slide anterior. Pessoal em encargos sociais, nós mantemos a mesma informação, né, em torno de 611 milhões do orçamento para pessoal em encargos sociais, sendo que até o momento 370 milhões foi efetivamente liquidado, em torno de 61%. E nas linhas abaixo, nós detalhamos os grupos das despesas correntes, como eu falei, né? Então, nós apresentamos aqui os contratos de gestão dos hospitais, os contratos de gestão das unidades de pronto atendimento, dos serviços de CAPS e residência terapêutica, dos contratos de tratamento dialítico, que são as clínicas de hemodiálise, a quantidade de orçamento que utilizamos para aquisição de medicamentos, e, na sequência, investimentos, obras, maquinário, equipamentos, subvenções e ações judiciais que o município é obrigado, né, a cumprir
sentenças judiciais na aquisição de tratamentos, medicamentos, enfim. Então, é um quadro bem detalhado com relação ao que se foi orçado, liquidado e pago. Na sequência, esses slides aqui eu vou passar, mas nós apresentamos, em termos de publicidade e prestação de contas, são os recursos relacionados ao ProRede, né? Então, nós temos os blocos da vigilância, atenção básica, média e alta complexidade, e cada um dos serviços que possuem a associação do ProRede recebem esses recursos parcelados ao longo do ano, esperado um valor anual, os repasses que envolvem a linha de custeio e a linha de permanente, né, aquisição de imobiliário permanente. Então, são slides bem detalhados com relação a todas as associações do ProRede que recebem o recurso. Eu vou passar, mas também me coloco à disposição. Ao final, caso tenha alguma dúvida. Eu vou chamar a atenção por um dado que foi informado de modo equivocado aqui e faremos a informação correta nesse momento. Existe a Associação ProRede da Escola SUS, inclusive teve início esse ano, após um longo período, né, conseguimos formalizar lá a Associação do ProRede. A informação passada aqui é que o valor anual seria de R$ 90 mil, mas, na verdade, essa informação é de R$ 18 mil ao longo do ano. Então, fazendo apenas uma correção com a informação que foi passada e está presente na apresentação, né, ao invés de R$ 90 mil ao ano, o correto é R$ 18 mil ao ano. Esse slide final, com relação ao ProRede, nós detalhamos aqui o quanto que cada um dos blocos de assistência correspondem ao valor global, né, do ProRede. Então, dos 2,8 milhões de reais para este programa, importante programa que temos, 186 mil relacionados ao bloco da vigilância, 2 milhões relacionados ao bloco da assistência básica e 678 mil relacionados ao bloco da média e alta complexidade. Uma parte desse valor já foi repassado ao final do segundo quadrimestre, e aqui nós detalhamos o que seria de custeio e o que seria de aquisição de materiais permanentes. Nesse próximo slide, nós fazemos uma relação junto ao PPA, o Programa Plurianual, né? O Programa da Saúde é composto de 5 programas, né? A linha Assistência à Saúde é de 5 programas já conhecidos: bloco de gestão, o bloco da atenção primária, bloco da média e alta complexidade, vigilância e saúde e assistência farmacêutica. Então, nesse primeiro quadro, nós analisamos o orçamento atualizado de 1,6 bilhões, o quanto que cada programa representa dentro desse total de 1,6. Observamos novamente aqui que o principal programa de financiamento que temos é de média e alta complexidade, até pela quantidade de serviços que envolvem esse atendimento e a sua complexidade, né? São os hospitais, as unidades de pronto atendimento, os serviços de especialidades, o centro de especialidades odontológicas. Então, temos diversos serviços nessa linha de financiamento de média e alta complexidade, que representa hoje 61,5% do total dos 5 programas que compõem o PPA. Na sequência, é feita uma análise detalhada de todas as ações que compõem cada um dos programas, né? Então, por exemplo, temos no programa de gestão do Sistema Único de Saúde algumas ações. As maiores, né, de financiamento são relacionadas à manutenção de pessoal em encargos sociais, né, mas também temos a ação de atendimento a demandas por ordem judicial, por exemplo, né. Na sequência, cada um dos programas é detalhado, todas as ações. Eu me coloco à disposição também ao final da apresentação, caso tenha alguma dúvida com relação a alguma ação em específico. Nesse slide, nós apresentamos as despesas por bloco de financiamento. Então, aqui nós estamos tratando efetivamente dos repasses do governo federal, tá? Então, até o final do segundo quadrimestre de 2024, nos 5 blocos de financiamento do governo federal, nós apresentamos aqui o quanto que foi efetivamente realizado desses repasses, o quanto que foi efetivamente empenhado e liquidado. Observa-se que quase a totalidade de repasses realizados pelo governo federal, quase a totalidade já se encontra empenhada, tá? Com relação ao quadro abaixo, o bloco de investimento, também relacionado aos repasses do governo federal, o quanto que nós temos de orçamento para aquisição e eventual construção de unidades, aquisição de equipamentos, em cada um dos blocos, atenção básica, média alta e vigilância, o quanto que está orçado, o quanto que foi efetivamente empenhado e liquidado.
Esse é um quadro básico, um quadro simples. Ele trata do repasse do bloco de investimento efetivamente feito em 2024. O quadro anterior era um consolidado de repasses realizados em anos anteriores e que compõe ainda o orçamento deste ano, podendo ser executado. Esse slide em específico é o quanto o município efetivamente recebeu em 2024. Então, em 2024, recebemos apenas 630 mil relacionados a um programa, e desses 630 mil, efetivamente se encontra empenhado R$ 5.200. É importante esclarecer que esses repasses realizados no bloco de investimento apresentam uma expectativa de utilização em 2 anos. Então, é normal, né? Seria normal nós considerarmos que apenas 5 mil foi empenhado este ano. Ainda temos 2 anos para efetivamente utilizar esse recurso repassado neste ano. Aqui nós apresentamos os principais credores da saúde, né? Então, é feito nominalmente os principais credores que compõem aí as despesas que temos. Eu também apresento de forma detalhada aqui os principais. Caso os senhores tenham alguma dúvida, me encontro à disposição ao final da apresentação. Por fim, apresentamos os restos a pagar, né? Então, é um quadro também que apresentamos e faz parte da prestação de contas, evidenciarmos a quantidade de recursos ainda inscritos em restos a pagar dos anos anteriores. Bom, da minha parte era isso, a parte da execução orçamentária e financeira. Eu vou passar para a Gabriela agora e estarei à disposição ao final da apresentação. Bom dia a todos. Vamos dar sequência aí na apresentação com as estatísticas vitais da Secretaria da Saúde da Prefeitura de Guarulhos, começando pelos nascidos vivos de mães residentes de Guarulhos no ano de 2024. Temos os dados aí de janeiro a agosto, os 2 quadrimestres, que totalizaram aí 11.169 nascidos vivos. E aí a gente tem o demonstrativo por local de ocorrência do nascimento. Vale lembrar que esses dados são extraídos dos sistemas de informações de nascidos vivos, o SINASC, e são dados preliminares que podem ser atualizados, foram atualizados até 5/9 e são passíveis de alteração ao longo do tempo. Principais causas de mortalidade dos residentes de Guarulhos também no ano de 2024. Aí a gente tem a divisão por capítulos do CID-10. O total aí de óbitos de janeiro a agosto somaram 6.625 óbitos. Aí os sistemas de informações sobre mortalidade, que também são dados preliminares do Banco Municipal, atualizados até 5 de setembro, referentes de janeiro a agosto. Aqui no próximo slide a gente tem uma demonstração gráfica aí dos principais causas de mortalidade. Aí a gente tem destaque para as doenças do aparelho circulatório, seguidos aí das neoplasias, né, os tumores, doenças do aparelho respiratório, e assim na sequência de todos os capítulos do CID-10. Em relação às principais causas de internações nos hospitais municipais de Guarulhos, do 2º quadrimestre, a gente também tem aí a série histórica de janeiro a agosto, dos 2 quadrimestres, totalizando aí 22.430 internações até agora. E aí embaixo a gente tem a representação gráfica também pelos principais motivos, de acordo com o CID-10, capítulo do CID-10. Destaque aí para gravidez, parto e porpério, seguido aí também de doenças do aparelho respiratório, doenças do aparelho circulatório e digestivo. Aqui nesse slide a gente traz as doenças de notificação compulsória do ano de 2024, também mês a mês, de janeiro a agosto. Aqui a gente tem a lista de todas as doenças que são passíveis de notificação compulsória. A gente tem aí o destaque da dengue, né, no mês de março, abril, e depois a queda até agosto e as demais doenças aí. Esses dados também são atualizados no SINAM, que é o sistema de notificações, e são sujeitos a alterações. A gente tem o destaque aí para leishmaniose e malária, que são casos importados. Aqui a gente entra na parte de produção hospitalar e pré-hospitalar. São dados extraídos do Sistema de Informações Hospitalares e Ambulatoriais do Ministério da Saúde, DataSUS. Aqui a gente tem as internações realizadas por gestão e por tipo. Gestão municipal no 2º quadrimestre, nos nossos hospitais, HMCA, JJM, HMU, Estela Maris e Pimentas Bom Sucesso, foram 11.131 internações. E aí, ao lado, a gente tem a divisão por tipo de leito de internação. Então, os leitos cirúrgicos, obstétricos, clínicos, psiquiatria, pediátricos e leito dia cirúrgico, também totalizando 11.131. Na gestão estadual, nós temos os dados só até julho,
não fecha o quadrimestre, porque o Banco do Ministério da Saúde ainda não está disponível para os hospitais estaduais. Então, o Hospital Geral de Guarulhos e o Padre Bento somam 6.179 internações de maio a julho, e, ao lado, também a divisão por tipo de leito. Vale reforçar que essas informações extraídas do Sistema de Informações Hospitalares, do DataSUS, Ministério da Saúde, de janeiro a julho, e o banco de agosto são dados preliminares do Banco Municipal, atualizados até 20/9, passíveis também de alteração. Aqui a gente tem uma série histórica do total de internações dos hospitais municipais, desde 2019, meio que se mantém aí na média, né? 10.000, 9.000 internações. Aqui, em relação aos dados da rede de urgência e emergência, do pré-hospitalar fixo, que é o que a gente chama as UPAs e PAs, né, os pronto-atendimentos, a gente tem a quantidade de atendimentos da classificação de risco, somaram aí 489.931 atendimentos, e aí a gente tem por prioridade. E aí a gente tem o destaque aí que 64,5% é classificação verde, seguida de 17,83% amarela, 5,1% azul e apenas 0,07% em prioridade vermelha. Em relação às consultas médicas de urgência, também das UPAs e PAs, todas as nossas UPAs e PAs somaram 455.459 consultas médicas no segundo quadrimestre. E aí abaixo a gente tem a série histórica também, ao longo dos anos, por quadrimestre. Em relação às consultas médicas de urgência nos nossos hospitais municipais, a gente soma 159.568 consultas no segundo quadrimestre, e nos estaduais também, de maio a julho, 652 consultas. E abaixo o gráfico dos nossos hospitais municipais, por equipamento, né? Aqui a gente traz os dados do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, em relação aos atendimentos de chamadas recebidas pela Central de Regulação de Urgências, com orientação, atendimento pré-hospitalar, realizado pela equipe de suporte básico, pelo suporte avançado, os atendimentos por motolância, regulação médica com acionamento de múltiplos meios e transporte interhospitalar, tanto pelo suporte básico quanto pelo suporte avançado. Aqui é mais um detalhamento do SAMU, disponibilizado pelo Departamento de Coordenação da Urgência e Emergência, em relação ao total de atendimentos efetivos do SAMU no segundo quadrimestre por tipo de suporte: suporte básico de vida, suporte avançado, suporte intermediário e atendimento de motolância. Então, aí, em maio, somaram 1.811, junho, 1.857, julho, 1.669 e agosto, 1.547. Embaixo, a gente tem o tempo médio de resposta por prioridade, o chamado e atendimento, transmissão e a saída da base, e a saída da base e o atendimento efetivo. Tempo médio de resposta por mês aí do quadrimestre. E abaixo também a gente tem o tempo de resposta por prioridade: vermelha, laranja, amarela, verde e azul. Aqui está pequeno, mas a gente tem as principais atividades desenvolvidas aí nas nossas UPAs e PAs, tanto da administração direta quanto da administração indireta, desde capacitações, reformas, protocolos implantados, pintura, visitas, treinamentos, enfim, tudo o que foi feito aí nas unidades e no SAMU também. Aí a gente tem algumas imagens: atualização e modernização do sistema de monitoramento de câmeras do SAMU, da base Cavadas, e automatização do portão. Aqui na UPA Cumbica, a gente teve a pintura da área externa da UPA, e do PA Dona Luísa, e reforma da cozinha, recepção, pintura dos corredores, PA Paravente também, a questão da Semana da Enfermagem. Na rede de urgência e emergência, em relação aos hospitais, a gente teve aí no HMCA treinamentos, a Semana da Enfermagem, comemoração, a implantação de protocolos e aí algumas imagens do treinamento e treinamento de nitrato de oxigênio. Em relação ao Hospital Municipal de Urgências também, tivemos algumas campanhas, reuniões, ações, instalação de revestimento, capacitação, treinamento. Em relação ao Hospital Municipal Pimentas Bom Sucesso também, a gente tem as ações que foram realizadas aí ao longo do quadrimestre. Aqui a gente vai para a produção ambulatorial dos nossos centros de especialidades. A gente tem 4 CEMEGs no município: CEMEG Centro, São João, Pimentas Cumbica e o Cantareira, e o Ambulatório da Criança, que também é o centro de especialidade. No segundo quadrimestre, nós somamos aí 55.667 consultas médicas em atenção especializada nesses equipamentos. E abaixo a representação gráfica também, ao longo dos anos, dos quadrimestres. Aqui a gente tem os nossos outros centros especializados: Camp de Ser2, Sai Carlos Cruz, CTA, Banco de Leite Humano, Cerese Centro, Cerese Pimentas Cumbica
e Cereses e São João Bom Sucesso, que somaram aí 10.159 consultas médicas em atenção especializada no segundo quadrimestre. E abaixo também a representação gráfica por equipamento. E aí a gente tem os demais estabelecimentos que também realizam consultas em atenção especializada, o JJM, o Stella Maris, o HMCA, o HMU, a Clínica H Médica e o Pimentas, somando aí 37.635 consultas médicas em atenção especializada no segundo quadrimestre. Aqui a gente tem os dados dos nossos centros de atenção psicossocial, os nossos CAPs. Aqui a gente não trata só de consultas médicas, mas sim de todas as consultas e procedimentos realizados por todas as categorias profissionais nesses serviços. Então, a gente tem o total da produção ambulatorial aprovada. No segundo quadrimestre, então, nós tivemos 117.175 total aí de consultas e procedimentos realizados nos CAPs. E abaixo também a representação gráfica aí por equipamento, por quadrimestre. Aqui a gente traz os dados do Centro Municipal de Práticas Integrativas Complementares em Saúde, o CEMPIX, Fracalanza. A gente também traz a produção ambulatorial aprovada, o total, não só de consultas, que não é a questão do equipamento, mas sim todos os procedimentos realizados por todas as categorias profissionais, que somaram aí 3.485 procedimentos, dentre atividades, práticas, sessões de meditação, musicoterapia, biodança, dança circular, acupuntura, auriculoterapia, hipnoterapia, imposição de mãos, terapia de florais e tratamento homeopático. Em relação aos nossos centros de especialidades odontológicas, os nossos CELs, a gente traz também o total da produção ambulatorial aprovada. CEL Macedo, CEL Vila Galvão, CEL São João e CEL Jardim Angélica somaram aí 28.203 procedimentos realizados no segundo quadrimestre. E, ao lado, a gente tem um grupo de procedimentos, ações de promoção e prevenção em saúde, procedimentos com finalidade diagnóstica, procedimentos clínicos, procedimentos cirúrgicos e órteses, próteses e materiais especiais, que também somam 28.203 no segundo quadrimestre. Em relação à atenção primária à saúde, os dados foram extraídos do CISAB, que é o Sistema de Informação em Saúde para Atenção Básica, são dados preliminares, gerados em 20 de setembro. Foram 216.235 consultas médicas no segundo quadrimestre, 88.109 consultas em enfermagem. E abaixo a gente tem a representação gráfica. E aqui a gente traz as visitas domiciliares dos ACS, que somaram 592.504, e consultas odontológicas, 19.403, dados preliminares também. E aí a gente traz algumas fotos das campanhas realizadas no segundo quadrimestre em relação à saúde da mulher, agosto dourado, da amamentação, dia da redução da mortalidade materna, mais ação de inserção de Implanon, Semana Mundial da Alimentação, aí algumas imagens, outras imagens aí. Em relação às campanhas da saúde mental, ato pela luta antimanicomial, caminhada pela luta também, algumas fotos aí dos eventos que aconteceram. O Junho Marrom também, de saúde mental. Em relação às doenças crônicas, tivemos a campanha de prevenção ao câncer intestinal, no CEMEG Centro e GAMED. Carreta de mamografia do programa Mulheres de Peito, em parceria com o governo do Estado de São Paulo. E a prevenção das ISTs, foram ações de testagem, parada LGBTQIAPN+, programa Gerando Falcões, Instituto Sonhar Alto. Em relação à saúde da mulher, também capacitação de Implanon, capacitação de DIL, capacitação prática da estratégia de Amamenta e Alimenta Brasil, curso de vigilância do óbito materno, infantil e fetal, com a atuação dos comitês de mortalidade, diagnóstico precoce, seminário de amamentação como direito humano, implicações legais e desafios em emergências e crises humanitárias. E aí algumas imagens. Mais algumas imagens das capacitações e treinamentos da saúde da mulher. Em relação às doenças crônicas, enfermagem, também tiveram as capacitações, curso de primeiros socorros, algumas aulas práticas aí. Pessoas com deficiência, capacitação para organização de linha de cuidado para crianças com o transtorno do espectro autista e suas famílias na região do Alto Tietê. E a palestra Depressão e Dependência Química pela Saúde Mental. Em relação aos atendimentos de suspeita de dengue, aí em maio a gente teve 18.311, em junho 3.359, julho 375 e agosto 55, aí descendo o número aí, somando 22.100 atendimentos aí no segundo quadrimestre. Em relação aos atendimentos de pessoa com síndrome gripal, foram 4.275 atendimentos, 1.036 testes rápidos de Covid realizados e 116 positivados. Aqui a gente tem as campanhas de Papa Nicolau,
que é o exame histopatológico do colo do útero, que ocorreram em maio, 18 de maio e 17 de agosto. A gente tem o total aí por região de saúde, em relação às mulheres na faixa etária prioritária, de 25 a 64 anos, e todas as faixas etárias. Então, na campanha de maio, foram 2.536 exames na faixa etária prioritária e 2.923 para todas as faixas. Em relação à campanha de agosto, nós tivemos 2.688 na faixa prioritária e 3.113 todas as faixas etárias, somando aí mais de 6.000 exames coletados durante essas campanhas. Aí a gente teve também aniversário do CAPS, do AI Amigo Jovem, aniversário do CAPS Bom Clima, do TEAR, apresentação do Circo Fiasco, outras ações, Copa da Inclusão, Festa Junina, Festa Julina, Roda de Conversa, Seminário Regional de Saúde Mental, podcast sobre atenção à saúde da mulher e visita do CAPS Arco-Íris à aldeia indígena Filhos dessa Terra. E aí tem uma imagem aí da visita. Aqui a gente tem os dados condensados do Saúde Agora, que é a abertura das unidades aos sábados, realizando aí consultas médicas, clínicas ginecológicas, de pediatria, enfermagem, coleta de Papa Nicolau, atendimento da farmácia, consultas odontológicas, todas as vacinas, influenza, Covid, todas as doses, a bivalente, adulto, infantil, vacina contra a dengue aí na faixa etária 10 a 14 anos, carteirinhas avaliadas, crianças vacinadas, os testes rápidos de HIV, sífilis, hepatite B, hepatite C e Covid, atividades coletivas, busca ativa aí dos faltosos para vacina, Bolsa Família e fichas inseridas aí no Vacivida. Em relação aos exames citopatológicos do colo do útero, nas nossas unidades municipais, para mulheres residentes em Guarulhos, de todas as faixas etárias, nós tivemos 20.247 exames no segundo quadrimestre, e na faixa etária prioritária, de 25 a 64 anos, 16.954 exames. E aí o gráfico aí também por quadrimestre. Em relação aos exames de mamografia, todas as nossas unidades, todas as faixas etárias somaram 8.711 mamografias, e na faixa etária prioritária para a mamografia, que é de 50 a 64 anos, 4.492 exames. Em relação à ultrassonografia, as nossas unidades municipais que realizam ultrassom, SEMEC São João, Pimentas, Centro, Cantareira, JJM, Estela Maris, HMCA, HMU e Pimentas, somaram 32.688 ultrassons, e os hospitais estaduais também de maio a julho, 7.084 exames. E aí a representação gráfica também, por equipamento municipal. Em relação à tomografia, os hospitais municipais, Estela Maris, HMU, HMCA e Hospital Pimentas Bom Sucesso, tivemos 10.390 tomografias, e os hospitais estaduais de maio a julho, 5.835 tomografias. E o gráfico aí dos nossos hospitais municipais. Aqui a gente traz o gráfico das contrapartidas da Escola SUS, que é o COAPS, que a gente chama, em relação às instituições de ensino do município. Em relação à Uninove, os créditos do segundo quadrimestre, 1.476.480, os débitos, 4.322.609, e aí os itens que foram adquiridos no segundo quadrimestre. Então, foram reformas de UBS, componentes de raio-x para o PA Dona Luísa, chiller do Pimentas Bom Sucesso, rede lógica das UBS, componentes para raio-x da UPA Paulista, longarinas para as unidades de pronto atendimento, rede lógica para o SER e reforma da UPA Paulista. Em relação à Unisa, Universidade de Santo Amaro, foram 125.375 de crédito do segundo quadrimestre, 14.650 de débitos, e foram adquiridos aí totens para amostra e curso para rede. Em relação à UNG, a contrapartida vem em serviços de ecoterapia, que é em relação a vagas mês, 500 vagas de estágio por semestre. E as demais instituições de ensino, que estão listadas abaixo, todas as instituições de ensino, foram 747.566 de créditos, e R$ 190.039 aí de débitos, e adquiridas cadeiras para o SAMU, placas da UPA Paulista, reforma de consultórios, mobiliários, obra da UPA Tabuão, dentre outros itens aí adquiridos. E abaixo a gente tem a categoria dos estudantes que são dessas instituições de ensino. Em relação às auditorias realizadas, a gente tem um quadro resumo aqui das atividades desenvolvidas no segundo quadrimestre, nos meses de maio, junho, julho e agosto, referente às auditorias analíticas e às operacionais. Aqui no outro quadro, a gente tem o consolidado das auditorias selecionadas pelo SIHD do Ministério da Saúde. Então, em resumo do segundo quadrimestre, foram 12.148 AIHs apresentadas, AIH, autorização de internação hospitalar,
que somam aí R$ 15.223.634. Dessas, 20%, 2.491, foram auditadas, 742 foram rejeitadas pela auditoria, corresponde a R$ 1.326.059, e 786 foram rejeitadas pelo sistema, que correspondem a R$ 1.947.000. Dessas, depois de toda a atividade da auditoria, somaram aí 11.131 AEHs aprovadas, correspondente aí a 91,6% do total apresentada, e no valor de R$ 12.816.484. Aqui a gente tem as auditorias também por estabelecimento, um consolidado por estabelecimento, nos meses de maio e junho, nos hospitais aí JJ, Estela, HMCA, HMU e Pimentas. É a mesma sequência, a lógica do quadro anterior, AEHs apresentadas, auditadas, rejeitadas pela auditoria, pelo sistema e as aprovadas. A porcentagem e o valor. Então, a gente tem maio, junho, julho e agosto nos próximos quadros. E aqui um condensado do ano até agora, referente ao primeiro e segundo quadrimestre, janeiro, abril e maio e agosto. Aqui a gente tem um detalhamento dos filtros de seleções e bloqueios das AEHs auditadas por estabelecimento, e aí dividido por tipo das auditorias, se foram por homônimos, críticas, agravos, reapresentação, sexo incompatível ou a portaria 10, como está representado aí embaixo, detalhado. Tem o total do quadrimestre por hospital e por tipo de crítica aí. E aqui a gente traz detalhamento e resultado das competências de cada um dos meses do quadrimestre. Eu não vou ler tudo, mas aqui tem exatamente de cada competência, quantas foram as auditorias analíticas, quantas foram bloqueadas por homônimos, críticas, agravos, enfim. Depois da auditoria analítica, quantas bloqueadas, quantas canceladas, quantas selecionadas e quantas liberadas. E embaixo, a auditoria operacional das AEHs aí, e quantas foram bloqueadas por equipamento, ou liberadas ou canceladas. Aqui a competência de junho, julho, agosto. Aqui a gente tem as auditorias em relação à sobreposição no Estado. Não houve crítica de AEH para ser analisada em nenhuma das competências, nas apresentações aí. Em relação aos ofícios encaminhados aos prestadores, após as auditorias, tem a lista aqui das competências também, os ofícios encaminhados. E embaixo, condução de análise de queixas e solicitações internas. Auditoria interna, encaminhamento de memorando, a solicitação a divisão técnica de ouvidoria para a auditoria referente à assistência apresentada para o paciente, enfim, todas as ações que foram tomadas. Aqui a gente entra na parte de vigilância em saúde, em relação às ocorrências com animais peçonhentos, que ocorreram aí no segundo quadrimestre. Aqui na vigilância a gente traz as informações do segundo quadrimestre de 2023 e de 2024, para ter um comparativo. Então, a gente tem aí acidentes com animais peçonhentos 61, solicitações atendidas do CCZ 423, animais capturados 24 e remoção de abelhas e marimbondos 220. Em relação aos acidentes com animais domésticos, tivemos aí 462 ocorrências, os inquéritos foram 216, em relação aos soros antirrábico foram 7, antitetânico nenhum. Lembrando que o soro é utilizado por caso e não por quantidade de ampolas, tendo em vista que a quantidade de ampolas é definida caso a caso. Em relação à ocorrência de utilização do soro, em relação a serpentes, escorpiões, aranhas e lagartas, a gente teve a utilização de 2 aí antiofídicos no segundo quadrimestre e 6 antiaracnídicos de aranhas no segundo quadrimestre. Em relação à esporotricose, casos confirmados no período, tivemos 18 casos de esporotricose humana no segundo quadrimestre, 1.033 aí das atividades de busca ativa, acompanhamento de tratamento, avaliação clínica, enfim. E número de eutanásias e óbitos foram 88. Contabilização das solicitações procedentes e demanda espontânea do CCZ. Em relação das ações de vigilância, avaliações de LTA no segundo quadrimestre tivemos 247, inspeções e fiscalizações, produtos, serviços e saúde do trabalhador e zoonoses, 10.215. Em relação à coleta, análise e controle de alimentos e SUAB, tivemos 130 coletas de amostras de alimento, 2.170 análises microbiológicas de alimentos, coleta de SUAB, coleta de amostras de SUAB 44 e microbiológica SUAB 493. Em relação à coleta, análise e controle de água, coleta de amostras 370, análise físico-química 1.875 e microbiológica 750. Em relação ao serviço de verificação de óbito, o SVO, tivemos no segundo quadrimestre 1.374 recolhimento de cadáveres
e 938 necrópsias realizadas. Em relação à desratização e controle de vetores, tivemos 182 desratizações e 9 desinsetizações realizadas. E aí a gente tem todas as atividades realizadas, ações educativas e capacitações de promoção e prevenção à saúde, da educação e vigilância, que foram 143 ações aí no segundo quadrimestre. Em relação ao Aedes aegypti, tivemos casos positivos de dengue no segundo quadrimestre, maio a agosto, 23.799. Positivos de zika nenhum, chikungunya nenhum, febre amarela nenhum, e as ações de combate ao Aedes, visitas casa a casa, nebulizações, os bloqueios e armadilhas, 418.334 ações. Aqui a gente traz os dados do Laboratório de Saúde Pública, que é o laboratório que fica dentro da sede da Secretaria da Saúde, que realiza aí os exames complementares de dengue, leptospirose e tuberculose. Aí tem a quantidade dos exames do segundo quadrimestre. E o nosso laboratório também faz o recebimento, preparo e envio de amostras para os laboratórios de referência com essas doenças listadas abaixo. Febre amarela, leptospirose, zika, dengue, enfim. E no segundo quadrimestre foram 5.340. E abaixo a gente tem a listagem de todas as amostras que foram enviadas pelo nosso Laboratório de Saúde Pública aos laboratórios de referência. E a gente tem nos 2 quadrimestres de 2024, e o total por cada amostra, e o segundo quadrimestre também, somando até agora, no segundo quadrimestre, 5.340 amostras enviadas. Aí a gente tem as principais ações em vigilância também do segundo quadrimestre, nos meses de maio, junho, julho e agosto, desde orientações, boas práticas, ações educativas de arboviroses, capacitações sobre doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC, capacitação teórica de executores de teste rápido de STI e hepatites virais, boas práticas na manipulação de alimentos, enfim, Semana Estadual de Prevenção e Controle da Leishmaniose Visceral e todos os outros treinamentos e capacitações que ocorreram e as orientações. E aí algumas imagens das capacitações de DPOC, as boas práticas de manipulação de alimentos, capacitação teórica de executores do teste rápido de STI e hepatites virais, o de controle de arboviroses entre o CCD e o CCZ, treinamento derivado da proteína derivada, capacitação para vice-diretoras das escolas municipais abordando os temas doenças, como sarampo, rubéola, mão, pé, boca, meningite e coqueluche. E aqui também biossegurança e odontologia, sob o olhar da vigilância sanitária, e a Semana Estadual de Enfrentamento ao Escorpionismo. Aqui a gente entra na parte de obras e infraestrutura, em relação às ordens de serviço de manutenção e infraestrutura, na questão elétrica, hidráulica, poda, roçagem, serralheria, que no segundo quadrimestre somaram 1.127 ordens de serviço. Em relação aos equipamentos médicos e odontológicos, a gente teve 708 ordens de serviço para equipamentos médicos hospitalares e 460 para odontológicos, somando aí 1.168. Em relação à gestão da frota, nós tivemos aí 12.006 atendimentos no segundo quadrimestre. Lembrando que desde janeiro a gente está computando também os atendimentos das regionais de saúde. Em relação aos atendimentos do transporte ambulatorial, aqueles que são agendados, vans adaptadas, ambulâncias e van comum, foram 13.665 atendimentos. Em relação aos atendimentos da Central de Ambulância de Urgência e Emergência, interhospitalar, aí, solicitações de UPAs, UBS, PAs e hospitais, tivemos 4.186. Em eventos, foram 150 atendimentos. E auto-hospitalar violência, 226, somando 4.562 atendimentos. Em relação aos projetos arquitetônicos na saúde, LTA, tivemos aí 26 vistorias, projetos básicos de arquitetura 18, adequações, demandas, reformas 63, LTAs em andamento 48, totalizando aí 155 demandas atendidas no quadrimestre. Em relação a projetos para novas unidades em desenvolvimento, a gente tem aí projeto de implantação de arquitetura nas UBS Jardim Acácio, Bananal, Alvorada, CAPS 3, CAPS AD e a Policlínica Cantareira, 6, quantidade aí no quadrimestre. Em relação à emissão de AVCBs das unidades de saúde, tivemos 9 aprovados e 14 em andamento no segundo quadrimestre. Aqui a gente entra no Hospital Pimentas Bom Sucesso, a terceira fase aí está aguardando a abertura de licitação. Obras da UBS Água Azul está com 90% de execução. Aí a gente tem o endereço, a obra consiste na construção da nova sede da unidade
a ordem de início foi 9/8/23, aí tem o processo administrativo e o custo do contrato. Em relação ao BS Morros, também reforma e ampliação da unidade para melhor acomodação dos munícipes e profissionais. A ordem de reinício foi em 22/2/24 e tem 30% de execução aí, está em andamento. Em relação ao CAMPD, a gente tem a ordem de reinício em 2/10/23, está com 90% de execução da obra, que também consiste na reforma da unidade. Em relação ao BS Paravente, a gente teve a obra concluída da inauguração da nova sede em 25/6/2024, foi a inauguração da unidade, e a gente tem aí umas fotos. Em relação ao PA Paravente, a reforma e ampliação da unidade para melhor acomodação também tem um processo administrativo através de contrapartida do COAPS e tem 20% de execução até o momento. Em relação ao serviço de verificação de óbito SVO, que consiste na reforma da unidade também, também via COAPS, a gente tem aí 40% de execução. Está aguardando aditamento para a continuidade da obra. Em relação ao BS Fortaleza, consiste na reforma e ampliação do prédio, onde será a sede própria da unidade, para melhor acomodação. Aí tem o endereço, o custo do contrato vai ser custeado com recursos próprios, 45% de execução até agora. Em relação à obra no transporte ambulatorial, também, para onde será a nova sede, aí na Engenheiro Albert Leimer, Jardim São Geraldo, custeada também com recursos próprios, está com 65% de execução. Em relação ao PA Dona Luísa, também reforma e ampliação da sede própria da unidade para melhor acomodação dos munícipes profissionais. O pavimento superior ele teve ordem de início aí em 4/4, foi paralisado e reiniciou em 28/8/2024, em agosto, e tem 50% de execução. O pavimento inferior, custeado com recursos próprios, está 100% executado pela infraestrutura da saúde. Em relação à psiquiatria do HMU, que é reforma e ampliação para melhor acomodação, custeado também pelo COAPS, por enquanto está paralisado, aguardando a troca de empresa que rescindiu o contrato. E, por fim, temos o Hospital Infanto Juvenil de Guarulhos, também, contrato de concessão, 35.101 de 2023. A ordem de início foi dada em 19/1 de 2024 e o prazo da obra é de 15 meses. Por fim, é isso. Estamos à disposição. Bom, agradecer a equipe pela explanação. Eu vou abrir a palavra agora. Vereadora Carlinda, que quiser fazer uso da palavra, fique à vontade. Pode falar até 1 hora hoje. Não quer falar, tá bom. Mais algum assessor? A presidente não compareceu, né? Zélia? Ela está na conferência em São Paulo. Como não há pessoas inscritas, já logo em seguida eu passo pelas considerações finais. E antes de passar pelas considerações finais, eu quero informar que a Comissão de Saúde é composta por esse vereador como presidente, vereador Tiago Surfista e vereador Luiz da Sede. Eu passo agora para o secretário fazer as considerações finais, para nós encerrarmos a presente audiência. Bom, gostaria de agradecer aqui a apresentação do Bruno, da Gabi, de terem elaborado aqui mais uma vez todo esse projeto, ter reduzido a termo. Agradecer também nosso diretor Oscar, agradecer o presidente do conselho que está no Congresso, agradecer toda a presença de todos os funcionários aqui, em nome de todos vocês, a todos que estão aí trabalhando aí na nossa linha de frente, que nada é possível sem a dedicação, o empenho que todos têm, e eu sei o quanto eu passo nas unidades, eu visito as unidades e eu vejo o quanto cada um se dedica para a gente conseguir tornar cada vez melhor e melhorar cada vez mais os nossos números. Então, fico aqui o agradecimento e agradeço a composição também da nossa mesa e ao presidente por, mais uma vez, de grande valia aí presidindo a nossa audiência. Eu vou convidar a vereadora Carlinda
para assumir a presidência da mesa, que eu vou fazer um pronunciamento. Vou falar só 1h30, tá, gente? É rápido. Bom dia a todos. Com a palavra, o vereador Geraldo Celestino. Bom, pessoal, já cumprimentei a todos. Eu fiz questão hoje de fazer um pronunciamento. Nós estamos aí no segundo quadrimestre e a próxima audiência será no mês de fevereiro de 2025. Como eu não sei se eu vou estar aqui no Legislativo, né? As eleições agora dia 6 de outubro, estou concorrendo à reeleição e fazer um agradecimento a vocês. Aqui a maioria com certeza estarão aqui, porque são funcionários de carreira, concursados, lutadores, exercem um trabalho muito importante. E eu sempre falo em minhas reuniões, vereadora Carlinda, que nós, a classe política, a gente passa, mas o funcionário concursado continua. Tá? E, às vezes, funcionários concursados que passam aí por dificuldades, estresse no serviço, principalmente na área da saúde. Principalmente na área da saúde. É comandada por chefes comissionados, alguns mais real do que o rei, não sabe dar um tratamento adequado ao funcionário de carreira, não entende, às vezes, a situação que ele está passando, tem uma indicação política do prefeito ou de algum outro secretários ou vereadores e passam por situação muito difícil dentro da Secretaria da Saúde. Não estou colocando o caso, estou falando no geral, na administração pública. E, durante meu período como vereador nessa casa, eu sempre priorizei os funcionários da prefeitura e sempre tratei com respeito educação, porque eu sei o que vocês passam. A pressão que nós sofremos aqui na Câmara, principalmente na Comissão de Saúde, da população cobrando, eu imagino o que os funcionários passam dentro das unidades de saúde aqui do município, nas UBS, nos hospitais, e vocês também na parte administrativa. Às vezes, aquele estresse do superior, que é uma pessoa comissionado, que não é concursado, acaba aí, às vezes, maltratando funcionários e não sabe lidar com o ser humano. Então, eu quero aqui, hoje, a minha homenagem para todos os funcionários da área da saúde, tá? O respeito que a gente tem. Assumi aí a Comissão de Saúde há algum tempo, e eu consegui, Oscar, dar uma disciplinada aqui, porque antes as audiências da Comissão de Saúde parecia comício eleitoral, né? Comício, parecia palanque eleitoral. Começava um horário e começava no horário e não tinha horário para terminar. Nós conseguimos disciplinar porque essa audiência aqui é para discutir orçamento e prestação de conta. Hoje a gente tem umas audiências mais ágil, mais organizada, né? E acabou aquela discussão toda. Acho que é importante discutir a saúde, sim, tem que discutir, mas dentro da nossa comissão, que é a prestação de conta do orçamento da saúde e que sempre é feito com maestria pela equipe da secretaria. Tá? Então, era isso que eu queria colocar. Eu não sei se estarei aqui o ano que vem, quero estar, né? Estou trabalhando para estar aqui de volta, vou trabalhar muito, estamos trabalhando, eu e minha equipe, para estar aqui de volta. Mas, se não estiver aqui, eu quero saudar, a gente já está um pouco rouco de tanto falar em muitas reuniões, e, para vocês terem uma ideia, nós fizemos de julho para cá, julho para cá, já fizemos em torno de 300 reuniões. E o ponto que a população coloca é a saúde. Aí eu dou algumas informações da saúde, eu discuto muito orçamento nas reuniões, porque eu também presido o orçamento da casa, o plano plurianual, a lei de diretriz orçamentária, e eu falo, olha, eu conheço o orçamento do município, pode ter alguém que conheça como eu, mas mais que eu não conhece.
Então, nas minhas reuniões, a gente já coloca para a população a situação difícil que o município passa. É um orçamento que é curto, né? A cobertura é curta, eu sempre falo. Você cobre a cabeça, descobre o pé. Cobre o pé, descobre a cabeça, né, vereadora Carlinda? E é muito difícil. E mais, nós temos aí 70% da população que depende da saúde pública. E a gente fala a verdade, né? E às vezes eu comento, olha, vai vir agora o Hospital da Mulher, próximo ano, se Deus quiser, até o final do ano que vem, esperamos que esteja aí concluído o Hospital da Mulher, o novo Hospital da Criança. Aí a população pergunta para mim, vereador, então a saúde vai melhorar? Eu falo, não, vai ficar menos ruim. Menos ruim, porque com a situação que o país passa, o número de pessoas em subemprego, desempregadas, que não tem condições de ter um convênio médico, vai procurar os serviços públicos, vai ficar menos ruim, porque é muita gente que utiliza o serviço do SUS. E falo mais, e graças a Deus que nós temos o SUS. Graças a Deus nós temos o SUS e consegue ser atendido. Bem ou mal, vai lá, consegue passar no médico, com vários problemas que tem de infraestrutura, mas consegue passar. Mas ainda nós não vamos ver uma saúde aí, uma saúde a contento para toda a nossa população. A gente trabalha para isso. A gente sabe as dificuldades que o país passa, que o município também passa, mas a gente torce, a gente trabalha para isso, e vocês trabalham muito mais do que nós, vereadores, atendendo essa população toda. Então, eu quero falar para vocês que parabéns pelo trabalho, continue assim, que vocês prestam um grande serviço para os nossos munícipes, e conta sempre com o Legislativo, cobra o Legislativo, participa, cobra o vereador, que vocês também são cidadão. Moram na cidade de Guarulhos, gostam de Guarulhos, e a gente luta por uma cidade melhor. Tá bom, gente? E prometo para vocês, eu vou voltar e vou pedir para presidir a Comissão de Saúde, em nome de todos os funcionários da Secretaria, tá bom? Obrigado, gente. Aproveitando a oportunidade, antes do vereador Geraldo Celestino reassumir os trabalhos, quero agradecer, porque eu vejo aqui a maioria mulheres também aqui, né, hoje, contemplando esse orçamento que é tão importante para a cidade de Guarulhos. Quero cumprimentar ao querido secretário Silvio, seja bem-vindo, né, de novo, a Gabi, o Bruno, o senhor Oscar, e ao meu querido vereador Geraldo Celestino. Logo no primeiro mandato, né, eu estou no primeiro mandato como mulher aqui na Câmara dos Vereadores, eu tive a oportunidade de estar, né, na Comissão da Saúde. Vejo o comprometimento desse vereador também em sempre ajudar toda a saúde. E é muito importante a gente falar de saúde. Eu tive uma experiência em 2020 que eu quase morri. E ali eu pude perceber, naquele momento, né, a importância de cada pessoa que entrava e saía daquele quarto, porque é muito fácil, quando você está bem de saúde, você não enxerga os profissionais. E eu tive essa oportunidade de valorizar cada profissional que entrava e saía daquele quarto. Então, a gente sabe que, como ele fala, o nosso cobertor é curto, mas a gente tem que continuar avançando, porque sem saúde a gente não chega, né, vereador, em lugar nenhum. Mas vocês podem contar com a Câmara dos Vereadores. A gente está lutando, né? A gente está lutando, está trabalhando muito para que a gente possa estar aqui de volta. Mas eu digo, a minha vida, a minha missão é de Deus. Se Ele permitir, continuarei aqui também e valorizando cada espaço de Guarulhos na saúde, porque a gente sabe do comprometimento de cada funcionária, a gente sabe que não é fácil, porque se eu fosse falar aqui de todas as demandas que eu recebo no gabinete, são muitas, gente, de necessidades, mas a gente não está aqui para criticar, a gente está aqui para somar, unir forças e lutar, porque é isso que a cidade precisa. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a todos os funcionários da saúde, aqueles que também são da administração, aqueles que fazem parte do orçamento da cidade, e esse vereador, que eu tenho certeza que o povo, vereador, não vai esquecer de tanto trabalho que o senhor tem feito aqui na cidade, e, com certeza, eu estou orando por todos, e Deus vai honrar a nossa fé. Então, gente, olha, muito obrigada.
Foi muito prazeroso estar aqui nessa manhã. A gente está corrido, mas a gente tem que encontrar tempo para tudo. E eu agradeço, vereador, a oportunidade de o senhor me convidar para fazer parte dessa mesa diretora, que agora eu entrego o senhor de volta. Muito obrigada. Agradecer as palavras da vereadora Carlinda, vereadora de primeiro mandato, mas parece que já está há 10 aqui, 10 mandatos. Eu estou indo agora 31/12 para 32 anos aqui no Legislativo. A minha esposa falou assim, você não acha que está na hora de parar? Eu falei, não, eu fui no meu cardiologista, ele falou que eu aguento mais 3 mandatos. Então, vamos tentar. Eu estou aqui fadigando, correndo, trabalhando, muitas reuniões, e a voz vai aguentar até o dia 6, às 18 horas, né? E vamos tentar continuar aí trabalhando para uma cidade melhor, uma cidade mais humana, e vocês são fundamental nesse quesito de uma cidade mais humana, né? Que a saúde é tudo, saúde é tudo. Sem a saúde nós não somos nada. E agradecer o Silvinho, está aqui com a gente, né? Já é cidadão guarulhense, a gente tem um grande respeito por você, tem atendido essa casa, a equipe sua maravilhosa que está aqui com a gente cada quadrimestre e sempre estão à disposição lá na secretaria quando nós, vereadores, procuramos. Né, chefe? Ela me chama de chefe. Então, um me chama de chefe, outros me chamam de senador. Senador, sabe por que senador? Quando foi inaugurar a FATEC, o Geraldo Alckmin era governador. Ele me chamou para o palco e falou assim, o Celestino aqui ele não é vereador, ele é senador. Aí ficou dentro do funcionário público me chamando de senador, mas eu prefiro ser vereador porque eu estou perto do povo, né? E o político mais perto, Carlinda, da população é o vereador, que o estadual se elege, vai para a Assembleia Legislativa, o federal vai para Brasília, o senador vai para Brasília, mas o vereador está aqui, né? Você sai na rua, você já está atendendo a população. Às vezes o pessoal fala, olha, não teve sessão de Câmara, o vereador não gosta de trabalhar. Nada disso, a gente trabalha 24 horas. E hoje, com esse aparelho aqui, né, com o celular, você tem que se virar nos 30, porque a gente trabalha dia e noite, não tem horário. E fazemos com prazer. Eu, pelo menos, faço com o maior prazer. A Carlinda, que é o primeiro mandato, uma vereadora sensacional. Parabéns pelo trabalho, vereador. E vocês, toda a equipe da TV Câmara, que está aqui com a gente, a nossa assessoria, aqui da casa. Quero agradecer a todos, a minha equipe também. E vamos em frente, né, Oscar? Vamos em frente. Hoje é 25 de setembro. Hoje é 25 de setembro, estamos a 90 dias do Natal. A vida passa muito rápido, né? Então, vamos em frente. Silvinho, pode usar a palavra. Presidente, Gabi estava me lembrando de uma situação aqui. Hoje é dia do farmacêutico internacional. Nós temos muitos aí na rede, se dedicando, muitos trabalhando na secretaria, muitos aí nas unidades básicas. Nós sabemos aí o quanto são guerreiros, Amanda, o quanto fazem jornada dupla aí nas nossas unidades básicas. Nós sabemos que não tivemos tanta aceitação em alguns concursos, não tivemos aí completando vagas, né? Realmente foi difícil, e aqueles que aceitam até mudar de uma OBS no período da manhã, no período da tarde, para levar o remédio daquelas pessoas que precisam, que dependem daquilo. Sim, a Valesca, nossa diretora farmacêutica também, fica um abraço para ela, que volte logo, se recupere, esteja bem. E fica um abraço aí fraternal, acho que de toda a nossa equipe da saúde, para todos os farmacêuticos, e falar com o quanto eles são importantes aí para nós, tá certo? Muito obrigado. Bem lembrado, secretário. Farmacêuticos, que eu comentei com o prefeito no início desse ano, eu também sou da Comissão de Funcionalismo. E falei para o prefeito, são injustiçados, porque hoje o salário de mercado de um farmacêutico é bem mais elevado do que o que vocês recebem na Prefeitura de Guarulhos. Então, nós tentamos aí conversar com o Executivo, recebemos a comissão e nós estamos assumindo aqui um compromisso. E não sei, novamente, falar que estou assumindo compromisso, estou falando para 2026, porque esse ano já foi, não consegue fazer mais nada. Mas que cobrem
cobrem os vereadores, cobrem a comissão de funcionalismo, a comissão de finanças e orçamento aqui da Câmara, para estar junto com vocês, para melhorar aí a situação de todo funcionário público, mas principalmente do farmacêutico, que está aí muito defasado. Tá bom, gente? Então, vamos em frente, agradecer a presença de todos, né? E agradecer a Deus por estarmos aqui. Eu declaro encerrado a presente audiência pública. Um abraço a todos. Feliz Natal.